O Evangelho de João, irmãos e irmãs, é um evangelho bem diferente dos outros. Os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são enquadrados no estudo da teologia como evangelhos sinóticos. E o Evangelho de João, ele tem fonte própria. João foi uma testemunha ocular, viveu no contexto em que Jesus ali estivera curando e abençoando multidões de pessoas que o procurava sempre. E essa procura era em favor de uma causa comum às suas necessidades. E Jesus curava de todos os tipos de enfermidades, entre elas pessoas enfermas, doentes, de doenças que não tinham cura, não tinham tratamento, pessoas paralíticas, pessoas coxas, pessoas com deficiência visual, mais conhecido como pessoas cegas. E uma vez que o principal objetivo nesse evangelho não é dar aos homens um tratamento histórico sobre a vida de Jesus. O propósito do evangelista João é exaltar a pessoa de Jesus, para que os homens creiam nele e por ele sejam salvos. Então, o grande propósito do evangelista João é mostrar que Jesus é o Senhor da vida, é enaltecer a pessoa de Jesus, para que as pessoas creiam que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o Messias prometido por Deus, mas também para que as pessoas creiam que Ele é o Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31, está escrito: Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Vocês têm ideia de quantos milagres Jesus fez? Quantos milagres Jesus operou? Foram tantos que João diz, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus seja louvado, queridos. Você que nos ouve, toda a igreja neste espaço, ao vivo, tendo a oportunidade de ouvir que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E todos os milagres que Ele operou foi para que todos creiam que Ele é o Filho de Deus e para que nele tenham vida e a tenham em abundância. A nossa mensagem em especial nessa noite está encontrada no texto de João 5, do versos 1 ao 9, para quem está chegando agora. E essa mensagem tem uma temática que traz principalmente a ideia suprema de Jesus como grande médico. O médico está acima de todos os médicos, o médico está acima de toda medicina. E como tal, Ele anseia, Jesus Cristo, por nos tirar de todas as enfermidades, nos livrar, nos dar livramento, curar todas elas, quando nós mantemos a nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança. E em Jesus a gente concentre tão somente a ideia única e exclusiva de que Ele é Senhor da nossa vida. Mas antes disso, antes de qualquer sentimento que venha ao nosso coração, você precisa acreditar, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Ele é o Filho de Deus, o Senhor, que tanto tem nos abençoado. E para a glória de Deus Pai, Ele tem sido suficiente no plano da salvação de Deus. Voltando para esse contexto do texto bíblico, vamos observar inicialmente a condição daquele homem. O texto, do versículo 1 ao versículo 5, descreve a natureza da sua enfermidade, descreve que aquele homem era um paralítico, ele tinha dificuldade em se aproximar. Quando havia agitação, na crença deles, quando um anjo tocava, a água se agitava, e aquele que descesse, aquele que tocasse, primeiro chegasse ao tanque, certamente seriam curados. Mas era pouco provável que aquele homem conseguisse, porque ele era paralítico. Ele estava impossibilitado de chegar até o tanque. Ele estava impossibilitado de ir à frente daquela multidão.
todos que estavam enfermos e doentes ansiavam, tinham anseio para que fossem curados. Mas a fé daquele homem era muito grande e Jesus se compadeceu dele. Ele tinha uma condição de uma personagem, uma pessoa que era alguém que estava tão somente entregue à sua miserabilidade. Em outras palavras, era um ser miserável, que não tinha força, não conseguia por si próprio chegar até aquele tanque. Imaginemos, olhando para aquele homem, aquele ser humano, que era alguém que estava padecendo uma profunda enfermidade, estava numa condição onde ninguém, a não ser Jesus Cristo, poderia curá-lo. Havia 38 anos que ele estava doente. Portanto, olhando para esse texto, nós olhamos e vemos uma pessoa incapacitada. Incapacitada no sentido de que não tinha recurso, não tinha condições de chegar até o tanque, de se aproximar na hora que os anjos tocassem na água, na hora que estivesse naquela agitação. Mas Jesus se compadeceu dele. Assim como ele, eu, você, todos nós nos sentimos incapacitados diante de certas situações em que a vida implica sobre nós, doença, enfermidade. É como olhar para esse contexto agora, essa grande pandemia, e você e eu nos sentimos incapacitados diante daquilo que seria a cura para todas as pessoas que estão doentes, que contraíram esse vírus. Mas Jesus Cristo é o grande médico. Ele cuidará de nós. Ele cuidará de você. Você precisa crer, você precisa continuar acreditando, mantendo a sua fé e, mais do que isso, ter a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. É tudo aquilo que nós precisamos. De acordo com as Escrituras, voltando para aquele contexto, aquele homem já estava com aquela enfermidade há 38 anos. Ele estava doente por mais tempo de vida que Jesus teve sobre a terra. Jesus viveu 33 anos. Há 38 anos aquele homem estava doente. Tinha mais tempo de doença, de enfermidade, do que o tempo que Jesus viveu sobre a terra. E mais do que qualquer outra possibilidade de olhar para aquela situação, é entender que a Bíblia chama aquele homem de um homem que estava numa enfermidade há mais de 38 anos. Diz que aquele homem tinha essa enfermidade. Isso significa que havia nele uma implicação, uma deficiência, uma fraqueza, uma fragilidade que o impedia de andar como os outros homens andavam, como aquela sociedade que se movimentava entre idas e voltas. Aquele homem estava incapacitado. Diante desse cenário, o que nos resta pensar é como alguém que tem, naquela imagem de um pecador, alguém que estava perdido, separado de Deus pelos seus pecados, e aí aparece alguém que pode lhe devolver a vida, incluir você na sociedade, como incluiu aquele homem, dando dignidade. Mais do que isso, a cura, a libertação e a transformação que ele precisava. Lá no Evangelho de João, o que nós aprendemos e sempre relatamos na nossa própria experiência de vida, de fé cristã, é que Jesus Cristo é o Salvador. E Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer mudar a vida das pessoas. Primeiro Jesus transforma o nosso interior. Aquilo que é o estereótipo, aquilo que está fora é consequência da bondade, da misericórdia de Deus. O mais importante é que haja perdão para os nossos pecados. O que adianta as pessoas serem perfeitas por fora e por dentro estarem maculadas, manchadas pelo pecado? Mais do que isso, Jesus nos perdoa, nos transforma, nos liberta, nos dá uma vida nova. Faz com que sejamos pessoas capazes de enxergar o plano de salvação de Deus, que é a maior cura para o pecado, é a maior libertação, a maior transformação para a vida daquele que está perdido. Por isso, Jesus é o grande médico. A medicina atual cura as pessoas das suas enfermidades físicas. Jesus cura a enfermidade da alma. Jesus cura a enfermidade da espiritualidade adoecida pelo pecado, manchada e separada por aquilo que nos trazem separação. Separação daquilo que é a nossa vida enquanto pecador de Deus. Lá em Isaías 59, versículo 2, está escrito: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e vosso Deus. Os vossos pecados escondem o rosto de vós, de modo que Deus não pode nos ouvir. Então eu queria dizer para você
que Jesus ele é o grande médico, porque ele não só cura aquilo que está por fora, ele cura o interior, ele cura o homem do seu pecado, ele devolve a vida, ele faz com que essa pessoa volte à presença de Deus e tenha paz com Deus. Mais do que qualquer outro sentimento, independentemente do que você, eu pense sobre aquela situação que aquele homem estava vivendo na sua enfermidade, na sua paralisia, era que ele era um pecador como você, como eu. Pecador como eu, como você, significa dizer que mais do que isso, que impedia ele de ser curado, de ser tocado naquele momento pelaquela água que podia lhe devolver a movimentação, os movimentos da perna, mais do que isso é o que Jesus poderia fazer com ele, é que Jesus lhe daria dignidade de viver no reino de Deus, de viver uma vida plena, uma vida real, uma vida onde Deus é Senhor da vida. Por isso Jesus é o grande médico. O pecador, em qualquer situação, às vezes até esconde, colocando uma máscara. As aparências são escondidas, às vezes, por algo que a gente tenta disfarçar. Mas enquanto nós tentamos fazer isso, a Bíblia nos ensina e nos revela que os homens veem as aparências, Deus vê o coração, Deus conhece o que está dentro, Deus conhece aquilo que está dentro da nossa alma, no nosso ser, na nossa vida. É disso que nós precisamos entender, que o plano de salvação de Deus nos traz um grande médico, um médico que não só cura como esses médicos convencionais, que graças a Deus que eles existem, porque nos ajudam, nos auxiliam nos momentos que estamos doentes, mais do que esses médicos, Jesus é o grande médico porque ele cura a nossa alma, que às vezes está adoecida, separada de Deus, e se você está separado de Deus, impedido de estar na presença de Deus, saiba que a única cura para todas essas enfermidades da alma chama-se Jesus Cristo. Jesus é o único que pode, como intermediário, nos devolver o acesso à presença de Deus. Por isso precisamos pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados, se arrepender de todos os males que estamos fazendo para alcançar em Deus, na sua infinita majestade, a glória de poder viver na sua presença pelo plano eterno, onde Jesus Cristo é o único mediador, onde Jesus é Senhor da nossa vida. E por isso, para a glória de Deus, todas as coisas convergem através de Jesus para que Deus seja glorificado. Mais do que esse sentimento, é a necessidade de entender que Jesus Cristo, como um grande médico, ele vai curar todas as nossas enfermidades. E mais do que essa enfermidade, é a enfermidade da alma. É fazer com que a gente volte à presença de Deus. Por isso ele é o grande médico. E repito, ele é o grande médico porque ele nos perdoa dos pecados da alma, daqueles que nos impedem de estar na presença de Deus. E certamente há muitas pessoas que nunca mais tem tido o privilégio, a oportunidade de viver essa presença maravilhosa de Deus na vida. É fato que muitas pessoas perdidas, afastadas, pensam que suas vidas estão indo muito bem e não precisam de mais nada, não precisa de Jesus, não precisa do médico que não só cura o estereótipo, aquilo que está fora, mas que cura aquilo que está dentro da alma, no coração, que está por dentro. Jesus é tudo que você precisa, que eu preciso. Muitas pessoas acham que não precisa de mais nada. Por engano, Jesus Cristo é a libertação, é a transformação. Jesus Cristo é o único que pode lhe devolver a dignidade, de incluir você novamente na sociedade e fazer com que as suas pernas tenham de tal forma uma agitação, um movimento que você comece a ver o grande milagre que Ele lhe fez. Mais do que a sua própria vontade, é dizer que Deus está no comando através de Jesus Cristo. É quando Deus opera e faz grandes coisas, as nossas vidas passam a depender exclusivamente de Deus para a glória dele. Infelizmente, muitas pessoas estão perdidas, estão com problemas onde não há mais cura se não houver em Jesus Cristo a esperança. Há muitas pessoas enfermas também nessa vida, que os médicos têm dito que não tem tratamento, que os médicos têm dito que é impossível serem curadas, mas eu quero dizer para vocês que a graça de Deus transcende
Por isso Jesus é o grande médico, ele está acima de toda a medicina. Quando qualquer enfermidade vier à tona e o médico disser que não tem mais jeito, aí Jesus Cristo vem e diz assim, olha, presta muita atenção. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. Louvado seja Deus. Porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido tremendo, misericordioso, bondoso. E quando qualquer pessoa disser que não tem mais jeito, aí Jesus Cristo vem e faz nova todas as coisas, porque Ele é o grande médico. Louvado seja Deus. Eu afirmo, você nunca mais, tendo Jesus em sua vida, sentirá necessidade de olhar para aquilo que talvez não seja mais possível. Eu repito, a impossibilidade deixa de existir quando você tem Jesus Cristo. Quando você tem Jesus em tua vida, tudo passa a ter a palavra chamada possibilidade. Porque Jesus é a nossa possibilidade. Jesus é a nossa garantia. Jesus é a nossa vitória. Jesus é aquele que é, que era e que sempre será para a glória de Deus. O nosso possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois de experimentar todas as aflições, problemas, situações, a gente vai entender que Jesus Cristo tem a última palavra para você, para a minha vida, para a nossa família, porque Deus está no comando, Deus está no controle de tudo. Jesus é o grande médico porque não existe essa palavra impossibilidade, não existe a palavra impossível. Jesus é o grande médico porque aquilo que se torna impossível para os homens, para Ele tudo é possível. Louvado seja Deus. Você entende? Por que é necessário que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, para que a palavra possibilidade faça parte da tua vida hoje e por todos os dias. O salmista, mais do que justo e necessário nas suas palavras, quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus que criou os céus e a terra. O nosso Deus que criou o universo e que tudo que existe e que nele há é para a glória dele, porque ele é o Senhor da nossa vida. Queridos, creiam, acreditem que nós somos um povo abençoado. Não há uma outra palavra quando Jesus se torna o grande médico da nossa vida. Se você achou que tudo isso se resumia à palavra impossibilidade, eu vou dizer mais uma palavra quando nós temos Jesus como o grande médico das nossas vidas. Sabe qual é a palavra? Não existe impedimento. Não há impedimento quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Quando Jesus passa a ser Senhor e Salvador, quando Jesus está no controle de tudo, a palavra impossibilidade deixa de existir, a palavra impedimento não faz parte mais do nosso dicionário, porque nada pode impedir o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus tira essa palavra que muitos têm por aí se apropriado, da palavra do impedimento. Não, ela não existe para nós, porque Jesus é o grande médico das nossas vidas. Aquele homem estava impedido de chegar até o tanque. Havia uma grande multidão. Imagine quantas pessoas estão vivendo nesse mundo e sendo impedidas de terem prazer, alegria, felicidade, esperança, paz, cura, por várias razões, e entre elas o pecado também. O pecado que tem separado. Quantas pessoas existem por aí sendo sufocadas pela multidão dos males que existem nesse mundo, porque a palavra impedimento faz parte da sua vida. Quando para você, para mim, nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus Cristo, Ele é Senhor da nossa vida, a palavra impedimento deixa de existir. Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem controla, que está no nosso coração. Porque nós decidimos que a nossa vida estaria todos os dias para a glória de Deus, entregues ao seu Filho chamado Jesus Cristo. E a palavra impedimento deixa de ser uma palavra no nosso dicionário. Aquele homem, todos os anos, a Bíblia descreve que havia 38 anos que ele estava impedido.
impedido de ter uma vida normal, de caminhar, de correr, de estar numa sociedade vivendo como todas as pessoas que tinham a alegria de poder caminhar, de poder correr. Ele estava impedido. Quantas pessoas estão impedidas assim? Quantas pessoas estão impedidas de viverem a presença de Deus? Há muitas pessoas que andam, entram ano e saem ano e não têm esperança. Estão impedidas por falta de fé, estão impedidas porque não têm esperança, estão impedidas porque não acreditam em Deus, estão impedidas porque não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E com isso, os seus sonhos também são destruídos. Aquele homem tinha um sonho, assim como você, como eu, que temos um sonho. O sonho dele era voltar a andar, ser curado da sua paralisia. Eu lhe pergunto, qual é o teu sonho? Eu tenho sonhos, eu sei que você tem sonhos. E a Bíblia nos ensina, o salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do teu coração pode ser o teu sonho. E eu tenho quase certeza que assim como eu, você tem sonhos. E esses sonhos podem ser possíveis, porque não há impedimento para aqueles que creem. Comereis de tudo nessa terra. Um dos princípios que eu sempre trago à lembrança, que é seguido de promessa, é que honre teu pai, honre tua mãe, e você terá longevidade de vida. Você será feliz, você terá felicidade enquanto viver sobre essa terra. Aquele homem estava impedido de viver ano após ano, durante 38 anos, impedido de ter uma vida normal como os outros ali viviam. Mas em Jesus Cristo ele encontrou a possibilidade. Jesus estava ali para abençoar a sua vida. Ele não estava sozinho. No versículo 3, aquela pessoa estava cercada de tantas outras. Mas a principal pessoa que apareceu na vida dele, assim como apareceu na minha, na sua vida e na vida de todos quantos nos ouvem, Jesus apareceu para que fosse lhe oportunizado a necessidade de olhar para ele e ver que Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, era o grande médico. O médico que tiraria para sempre a palavra impossibilidade. O grande médico que tiraria para sempre a palavra impedimento. E faria com que tudo acontecesse para que a glória de Deus se manifestasse. Jesus é o nosso grande médico, de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. É porque Deus, como sempre, tem usado de bondade e misericórdia. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E as razões que eu gostaria de deixar para você nesse momento, para continuarmos acreditando no cuidado de Deus, é que Jesus sabia tudo sobre aquele homem. Jesus sabe tudo sobre você. Jesus sabe tudo sobre mim. Jesus sabia o que ele estava vivendo, o que estava passando, por que estava paralisado, por que estava incapaz, por que estava impedido de caminhar, que não conseguiria ficar de pé por muito tempo para carregar sua própria vida naquele momento que precisava chegar até a agitação da água. Certamente, Jesus ali chegou porque Jesus queria saber aonde estava a fé daquele homem. Como Jesus quer saber onde está a tua fé, em quem você confia, em quem você acredita, em quem e para quem você está olhando. Olhe para Jesus nesse momento, continue acreditando, continue olhando para Deus e tendo a certeza de que Deus te abençoará, que você não está sozinho. Assim como Jesus teve compaixão, misericórdia daquele paralítico, Jesus terá compaixão, misericórdia de você, de mim, de todos nós. Você só precisa acreditar. Você só precisa crer, você só precisa entregar a tua vida aos pés dele, aos pés de Jesus, e confiar nele e permitir que tudo mais ele o fará. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na sua declaração lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Jesus olha para as nossas falhas, Jesus olha para as nossas fraquezas e ele cuida de nós, apesar dos nossos pecados. E Paulo diz assim: mas Deus prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. A maior cura chama-se a cura do perdão dos nossos pecados. Quando nós não somos curados dos nossos pecados, não passaremos dessa vida para a vida eterna. O que adianta o mundo
que adianta as pessoas ganharem todas as riquezas, o mundo inteiro, e perder a sua salvação? Jesus é o grande médico porque ele nos dá uma vida eterna. Os médicos que aí estão, que são úteis, e graças a Deus porque existem, eles só podem curar até onde a medicina pode chegar. Jesus não. Jesus cura para além da medicina. E mais do que curar as nossas vidas de qualquer enfermidade, Jesus cura a nossa alma, nos concedendo perdão e nos dando a graça de viver para a eternidade. E isso a gente só alcança quando nós estamos em Jesus Cristo. Quando nós estamos nele e por ele nós vivemos para que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Fiquem com Deus, queridos irmãos.